Boa noite. Tô gravando esse vídeo para o Conjecturas, né, que é o quadro do Conjuntura Live, mas esse vai ser um pouco diferente, porque na verdade eu não vou pegar um assunto, né, e tentar falar sobre ele, né. Hoje é mais uma reflexão sobre uma coisa que acabou de acontecer e aí levantando algumas hipóteses do que pode ser. É importante porque no mundo inteiro, né, e aqui no Brasil não foi diferente, né, surgiram vários coletivos apoiando a luta revolucionária lá do povo curdo na região de Rojava, lá, que é a região do norte da Síria. E agora eles assinaram agora no domingo, né, um acordo de paz com o governo. O governo antes já tinha feito um decreto, acho que quinta-feira ou quarta da semana passada, reconhecendo, né, a nacionalidade curda, o direito deles, né, terem educação na própria língua. Então, e dando algumas medidas de autonomia, né, coisa que nunca ocorreu no período do Bashar al-Assad, né, que era considerado como se eles não fossem cidadãos sírios, né. Então, a gente precisa fazer essa avaliação de onde é que chegou, né, a luta curda e o que pode acontecer daqui para frente, né. Eu acho importante lembrar que a gente há uns 10 anos já tinha escrito um material que falava, né, dessa perspectiva da luta curda dentro do cenário da Guerra Civil Síria, né, e que é impossível, né, uma revolução isolada num país só, né, e muito mais impossível é uma revolução isolada num pedaço de um país com população menor do que a de Belo Horizonte, né, porque a região de Rojava chegou a ter no auge uma população de 2 milhões de pessoas. Então, o futuro de Rojava, né, depois de passar o período da guerra, ele dependia principalmente de ter democracia suficiente na Síria, e a questão curda em geral, né, nos países do Oriente Médio ter um grau de democracia suficiente que pudesse existir essa autonomia democrática que os curdos reclamam, né, desde 99, quando teve a reorientação lá do PKK. Então, com a derrubada do Assad agora em dezembro, houve, né, uma tentativa de negociação e de chegar a um acordo sobre o que vai acontecer, né, no Kurdistão. Então esse acordo tem 14 pontos, eu vou botar o link aqui para vocês poderem ler, né? Esse acordo em alguns lugares foi recebido bem mal, assim, mas eu vou argumentar aqui o que eu acho que tem de positivo nele, né? Em primeiro lugar, assim, uma coisa que foi bastante criticada, mas que na verdade é correto, é a correção de um erro, de uma situação que era um abuso de poder mesmo por parte do movimento lá de libertação curdo, que é as áreas de maioria árabe, né, que eles chegaram a controlar durante a Guerra Civil na Síria, né, em Deir Zur, em Alepo, né, eles tiveram que sair de Alepo, né, agora, em algumas regiões ali, Manbij. Essas regiões, na verdade, são regiões de maioria árabe, que a maioria da população não tinha, né, não tinha acordo mesmo com o controle do poder pelo movimento armado dos curdos, por várias questões étnicas, políticas e tudo, e que democraticamente eles então não tinham que controlar. E essas regiões foram devolvidas, né, as forças de defesa sírias, né, SDF em inglês, tiveram que sair dessa região. Então eu não considero isso uma derrota, eu acho que isso é certo, é justo. Outra coisa, eles vão entregar os campos de petróleo para o governo central da Síria. Também justíssimo. Eles, durante todo esse período da guerra, ficaram controlando a região ali no nordeste da Síria, que é a região que tem os melhores campos de petróleo.
e aí vendendo esse negócio lá no mercado interno, para os Estados Unidos, né, principalmente no mercado internacional, usando isso para ter uma base econômica para sustentar lá militarmente eles. Isso aí, numa situação de guerra, é uma coisa que você acha assim... tolerável numa situação de guerra, mas numa situação de paz, né, terminando a guerra civil, é absurdo, é inaceitável. O petróleo do país está na mão de uma organização minoritária dentro do país, né, que não controla, não é o governo democrático desse país, que com todos os defeitos, né, de uma democracia burguesa teria sido escolhido para isso. A Síria ainda não teve eleição e não teve a constituinte ainda, então não dá para dizer que é uma democracia burguesa lá, mas com certeza, né, o governo central tem mais setores representativos da Síria do que Rojava, né, do que a região autônoma do norte da Síria. Então eu acho que isso também está certo, né? Outra regra lá, que é bem complexa, porque ainda os governadores, né, dos governos regionais da Síria estão sendo indicados ainda pelo governo central, o que é um problema, né, e que a Constituição tem que resolver isso, né? Mas aí eles se comprometeram nas regiões de maioria curda colocar representantes aceitos pelos curdos. Eu acho que também é justo. E aí entra aí a grande questão, né, política e militar, né, que eles estão exigindo a integração, né, das forças de defesa sírias dentro do exército sírio, que está sendo reorganizado, né, a partir das forças lá que lutaram contra o Assad, né, desde de forças mais ou menos seculares até forças fundamentalistas islâmicas ou forças com influência grande da Turquia, como o assim chamado Exército Nacional Sírio, que atacou muitos curdos nesse período, nos últimos 10 anos, né, desde que a Turquia conseguiu botar um pé dentro da Síria, né? Então, está sendo reorganizado um exército só para o país, né? E a ideia é que as forças de defesa sírias se integrem nesse exército. Bom, o exército é a espinha dorsal do poder do Estado, né? Então isso significa que a situação de dualidade de poderes, né, que surgiu lá em 2012 com a Revolução de Rojava, se isso acontecer, ela não vai se manter. Isso é uma realidade. E isso aí é o maior risco de todos, porque ela, não existindo essa garantia né, militar, eles podem ser dominados novamente. É isso. Agora, algumas ressalvas que eu acho que a gente tem que fazer diante dessa situação. Assim. Em primeiro lugar, eles iam conseguir uma região autônoma na melhor das possibilidades, né? Tem um texto antigo, né, do Comitê de Solidariedade à Resistência Popular Curda, aqui do Rio de Janeiro, que falava da possibilidade, fazia uma comparação com o zapatismo, né, que o zapatismo ele conseguia manter uma estrutura armada, e essa estrutura armada ela conseguiu, né, fazer frente ao poder do Estado e garantir o poder popular lá. Isso até recentemente, ano passado, os zapatistas até fizeram, né, reconheceram que estão numa situação muito mais complicada que nos anos 90, porque a questão lá do tráfico, né, no sul do México chegou a um ponto que eles não são mais a força armada mais importante ali na região de Chiapas, né? O crime organizado ali é muito mais forte do que eles. Então eles acabam que são um movimento social, né, de massa que tem um poder político importante ali e que tem esse setor armado, né, que é o EZLN, né, Exército Zapatista de Libertação Nacional, mas que não é mais uma situação que dê para dizer que existe uma dualidade de poderes ali, que eles controlam a região, não é mais. E eu acredito que é isso que vai acontecer com Rojava, né? A melhor hipótese para isso acontecer seria se fosse igual no Iraque, que tem o governo regional curdo
E esse governo regional curdo, ele praticamente ele tem uma grande autonomia, né? Ele só não tem política externa própria e relações internacionais próprias, né? Que aí sim fica no comando do governo central do Iraque. Seria a melhor opção lá na Síria. Mas isso também não iria garantir, né, a situação. O que não seria possível, quer dizer, uma das coisas que não seria possível seria ter uma revolução socialista na Síria inteira, né? Como a gente viu desde 2011, a esquerda síria foi massacrada, né, nesses 50 anos aí de família Assad no poder, e o que sobrou foi o pessoal que colaborava com Assad, que dava o verniz de esquerda enquanto ele massacrava a população, colaborava para perseguir a resistência palestina e tal. Então, um movimento de libertação nacional curdo, ele teve setores que na origem eram todos de esquerda, até o KDP do Barzani lá no Iraque, que hoje é um partido de direita, a origem dele ele era quase um partido comunista. O PUC também lá do Kurdistão iraquiano. Então tem uma tradição de esquerda muito mais forte, né? A referência inicial do PKK não era o confederalismo democrático, mas era o guevarismo, pô. Então eles tinham uma situação política diferenciada. Não foi possível isso se estender ao restante da Síria, né, durante esse processo aí, até porque durante esse processo as forças civis, né, foram cada vez mais democráticas e seculares, elas foram cada vez mais massacradas, e no final, na verdade, era praticamente o Assad e setores islâmicos, né? Então, até, tipo assim, até surpreende positivamente a situação da Síria, que não é uma democracia, né? Tem um poder muito grande na mão do Jolani, que todo mundo sabe que a origem dele veio na frente ao Nusra, que era o braço sírio da Al-Qaeda, né? Então, mas mesmo assim, eles conseguiram, né, dar um mínimo de reconhecimento das minorias nacionais, dos direitos das mulheres, conseguiram agora dar um mínimo de reconhecimento dessa da nacionalidade curda. Então tá sendo até bem mais bem melhor do que poderia se prever, né, numa situação daquela, que uma organização fundamentalista, que era o Hayat Tahrir al-Sham, foi a principal organização militar que derrubou o Assad, né? Então, dentro desse quadro, né, seria muito difícil conseguir eles, tipo, fazerem a revolução na Síria inteira. Não fazendo a revolução na Síria inteira, eles não vão dificilmente, né, eles vão conseguir uma autonomia regional do tipo do Iraque, mas essas garantias têm que ser cumpridas, né, logicamente, porque pode não passar do papel e ficar uma coisa morta, né, mas essas garantias possibilitam, né, que exista um movimento independente curdo organizado na Síria, que possa ser um farol, né, de lutas populares, democráticas, socialistas, feministas, né, ecológicas, que são bandeiras que o movimento de Rojava sempre levantou para toda a região curda. Por exemplo, o levante popular que teve no Irã agora recente, um dos fatores fundamentais foram as minorias nacionais do Irã, e uma delas são os curdos, e eles chegaram a tomar o controle de algumas cidades. Então existe uma vibração, assim, uma energia dentro da população curda que pode ser que, existindo um movimento, mesmo que esteja desarmado, né, na Síria, que tenha conquistas importantes, isso pode influenciar, né, o Rojilat, que é o Kurdistão que fica no território do Irã, né, os curdos da Turquia e até mesmo os curdos do Iraque, né, que tem um governo regional que é autônomo, mas é de direita, né? Então
eu acredito que essa perspectiva é importante, né? Manter a perspectiva de ter um movimento social independente, capaz de lutar e de ganhar algumas conquistas, né? E que possa fazer um fortalecimento assim dessa questão. Só duas coisas que eu queria falar antes de concluir. Uma, assim, a Síria não é um mar de rosas, não deveria se esperar que fosse um mar de rosas depois de quase 15 anos de guerra civil, né? Então, tem vários problemas acontecendo. Esse próprio fato de estar com um governo provisório até ter eleições, e que esse governo não foi eleito, ele foi eleito de uma forma lá meio artificial. Então, tudo isso é problema. E a maior questão nacional, né, de minorias nacionais que está acontecendo na Síria, nesse momento, é a minoria alauíta. Né? Os alauítas são uma minoria étnico-religiosa, né? Eles são uma religião que veio do xiismo, mas agora não são mais nem muçulmanos, né? Eles, por exemplo, eles fazem batismo, acreditam em reencarnação, então é outra religião já, virou outra religião. E essa minoria era a minoria da família Assad. Então, muitas pessoas dessa minoria religiosa tiveram cargo, né, durante o regime anterior, e essa parte da população, uma grande parte apoia, né, o regime anterior, né, a ditadura do Assad. Então, houve vários casos de violência, setores fundamentalistas ligados à organização que era do Jolani, chegaram a matar, teve violência, teve várias mortes na região lá, na costa da Síria, que é uma região de maioria alauíta. Então, isso é um problema nacional. Isso mostra que tipo assim, o show não acabou, só acaba quando termina, e ainda existe possibilidade, né, de ter problema na Síria. Esperemos que não chegue a esse ponto, né, que os curdos consigam dar a contribuição deles, né, como povo, para poder reconstruir a Síria depois dessa guerra civil. A outra questão é que o Öcalan, desde o ano passado, ele fez uma tentativa de negociação de paz com o governo da Turquia, que foi uma coisa totalmente bizarra, porque, tipo assim, o PKK, né, que era o partido curdo lá na Turquia, armado, ia se dissolver, e aí eles iam começar a negociar a paz a partir disso. Os setores anarquistas, por exemplo, que são a maioria dos setores de solidariedade aos curdos, entraram em curto-circuito e, pô, aí você tinha anarquista defendendo essa porra. Muita gente achou que era uma traição. Eu não acho que essas pessoas estavam erradas achando isso, fazer uma loucura dessa de dissolver a organização para depois negociar com um cara como o Erdogan. Então, mas eu acho que foi melhor ser mais cauteloso lá, né? Inclusive, esse processo parece que, por enquanto, está suspenso, que os curdos falaram que a Turquia não está mantendo compromisso com a paz e com a solução democrática, que, porra, é óbvio. Como que eles achavam que ia acontecer outra coisa se não fosse isso, né? Então, a gente vai ter que ver também no reflexo disso que está acontecendo em Rojava, que vai ter nessas negociações de paz aí com a Turquia, né? Que no momento elas estão paradas, né? E para concluir, que eu acho que eu já falei demais, e agora, o que se deve fazer, né? Acho que a gente tem que manter, né, a solidariedade. Aqui eu vou colocar aqui até o link também do Crescente Vermelho Curdo, que é uma organização que está fazendo apoio humanitário, né, à população curda, por exemplo, comprar vacina, remédio para as crianças, eles que organizaram a vacinação contra a Covid em Rojava. Então são pessoas, é uma organização de confiança e que está ao lado do povo curdo. A gente continuar divulgando, né, porque é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, né, desse lado do mundo, né, fazer-se conhecer, né, essa experiência importante de luta, né, que na Europa, que tem uma quantidade de exilados curdos grandes, né, e de imigrantes, é mais fácil. Agora, por exemplo, no Brasil, praticamente eu acho que não tem curdo,
na América do Sul, né, em geral. Então a gente tem que botar esse ponto sempre para levantar essa bandeira, né? Né, sempre, né, entender que esse governo da Síria que surgiu, né, depois da derrubada da ditadura, independentemente da luta popular que levou à derrubada da ditadura, é um governo burguês de direita e que a perspectiva lá da Síria, no momento, é a luta para realmente acontecer a Assembleia Constituinte, para destruir toda a estrutura jurídica da ditadura, né, e eleições diretas, aí sim, né, diretas, que possam colocar, né, toda essa questão democrática e abrir, né, para a luta por reformas e para que essa Constituição seja o mais avançada possível, né, inclusive lutando pela possibilidade, que é difícil, mas não é impossível, de existir autonomia curda, né, para isso. Além disso, o principal, né, a reconstrução do movimento social, né, no país inteiro, começar pelo mais importante, que é o movimento dos trabalhadores, né. Não existe uma central sindical síria, né, a que existia era uma central de carimbo lá, controlada pelo regime, existe muito poucos sindicatos em Rojava, porque é uma região muito assim. O que existia de empresas ali era coisas muito pequenas, então tinha algumas empresas, né, cooperativas, né, que o movimento criou e tudo, mas precisa ser reconstruído o movimento, né, dos trabalhadores lá e as organizações políticas, né, de toda a pluralidade do movimento dos trabalhadores e principalmente do ponto de vista de quem é socialista, organizações socialistas que possam lutar, né, com a perspectiva não só da Síria, como do mundo inteiro, a começar pela região do Oriente Médio, que é muito complexa e que ao mesmo tempo é a chave para resolver muitos grandes problemas, né, grandes questões da humanidade. Né? Eu acho isso, acho que a gente tem que fazer uma reflexão, né, mais calma e ir vendo o que está acontecendo, ir acompanhando as notícias e mais à frente, talvez, né, a gente possa fazer até mais materiais, para mais vídeos como esse, escrever mais para poder esclarecer, porque é uma questão que realmente é muito complexa. Então tá, gente, boa noite e até a próxima.